TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em dar uma pausa nas notícias pesadas do cotidiano e oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música, de cultura, enfim. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3. É sempre uma satisfação imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E se você não conseguiu por algum motivo assistir aos nossos programas pela TV, ou mesmo se quiser rever alguma coisa, não precisa se preocupar, hein? Toda a programação está disponível no nosso portal e também em nossas redes sociais, lá no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. Para aqueles que sempre perguntam, gente, meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir conosco. E no programa de hoje você vai ver o novo sucesso do cantor internacional Moses Christopher, uma entrevista com o geólogo Marco Moraes, que vai falar conosco sobre seu novo livro Planeta Hostil. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da nossa literatura, Vinícius de Moraes. E você, como sempre, é nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Nem pense em sair daí. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O nosso amigo cantor e compositor Moses Christopher acaba de lançar sua nova música de trabalho, 88, e gentilmente ele compartilhou o vídeo conosco. Lembrando que você pode curtir esse e outros sucessos do Moses em todos os streamings. Vamos curtir então mais um grande lançamento aqui no Cultura, 88. Where did the time go? Where does the
E nós vamos continuando com Cultura na TVC, hoje recebendo um convidado muito especial. Ele é geólogo e lançou recentemente seu livro na FLI Petrópolis e eu o convidei para vir conversar um pouquinho sobre esse lançamento, sobre essa obra tão importante. Recebam comigo Marco Moraes. Marco, bem-vindo à TVC, ao Cultura na TVC. Foi um prazer te conhecer lá e agora te recebendo aqui no programa, né? Obrigado, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre o livro e é um prazer conhecer melhor vocês. Olha, a gente que agradece a sua presença aqui. O livro do Marco é esse aqui, olha. Planeta Hostil. É um livro que ele vai comentar um pouquinho com a gente a respeito e que tem como subtítulo aqui ainda na capa, olha que interessante, gente. Como as ações humanas estão mudando a Terra e fazendo dela um lugar imprevisível e perigoso. Marco, você é geólogo, né? Sim. Então, foi claro sua profissão que te levou a desenvolver e pesquisar esse tema. Mas como que surgiu a ideia de colocar todo esse seu conhecimento nesse livro? Pois é, a gente discutia muito o assunto quando eu trabalhava na Petrobras, né? Porque eu trabalhei no centro de pesquisas da Petrobras por basicamente os 37 anos de carreira, a maior parte foi lá no centro de pesquisas da Petrobras. E havia uma discussão, né, sobre a influência humana no aquecimento global e isso foi o que começou a despertar o meu interesse. Nós, como geólogos, sabemos a história do planeta, sabemos que existiram variações de temperatura e ao longo da história da Terra, mas a questão agora, a questão urgente, são os humanos que estão causando o aquecimento global. E aí quando eu saí, na verdade, deixei a vida corporativa e comecei aí eu tive mais tempo para pesquisar exatamente esse assunto. Certo. Então, nesse tempo, desde 2017, que eu realizei a pesquisa e escrevi o livro. E eu tentei, o livro ele tem o objetivo de descrever de maneira abrangente todos os processos de degradação ambiental do planeta. Ou seja, o aquecimento global é uma parte muito relevante, o aquecimento e seus efeitos. É uma parte muito relevante, mas tem outras coisas, né, como poluição química, plástica, extinção de espécies, degradação dos ecossistemas marinhos e terrestres, enfim. A ideia é, num livro, que o leitor encontre e possa ter uma visão abrangente do que está acontecendo. E eu tentei fazer isso numa linguagem para o grande público, né, pela primeira vez, porque até então eu só escrevia artigos científicos, né? Uhum. E essa é a proposta. Eu acho que, pelas avaliações que eu tenho tido, consegui fazer isso, consegui dar essa visão geral num texto relativamente sucinto, né? Não E é uma acessível para todo mundo. mas é acessível para todo mundo. E aí você tem uma visão geral do que está acontecendo. Ô Marco, e você falou aí que ainda na época da Petrobras, você começou a pesquisar esse tema sobre aquecimento global, né? Então já deve fazer alguns anos que você vem trabalhando em cima disso. Como é que depois de tanta pesquisa, tanta internet, você vê ainda hoje pessoas falando que não, que isso não existe, que isso é invenção de grupo A ou grupo B? Essa onda negacionista atrapalha o reconhecimento disso como um problema que todos nós devemos nos preocupar? Eu acho que atrapalha, sim. Bom, é normal que houvesse a dúvida, né? Na década de 80, 90, embora muitos cientistas já tivessem assim, muito seguros da influência humana antropogênica, né? Como se diz, é normal que houvesse a dúvida, e principalmente no meio que eu trabalhava, a indústria do petróleo, né? Era natural que se questionasse. Isso faz parte da ciência, você questionar ideias, procurar evidências, né? Juntar evidências suficientes para comprovar uma hipótese. Só que de lá para cá, e desde que eu comecei a realmente fazer um trabalho mais aprofundado sobre isso, né? Como eu disse, depois que eu deixei a vida corporativa, a quantidade de dados e evidências de que é a influência humana
Que veja bem, tinha gente dizendo isso já no século XIX. Que coisa, né? E ao longo do século XX todo. Mas assim, atualmente, com a quantidade de evidências que se tem, e são evidências, né? Além obviamente, as pessoas estão percebendo, né? Acho que todo mundo está percebendo o que está acontecendo. E além da percepção das pessoas, as evidências, os dados que eu apresento no livro, dados científicos, dados muito bem embasados, sugerem que realmente somos nós que estamos causando esse aquecimento e todas essas consequências que nós estamos vendo aí. Então, negar isso já entra no... né, não é ceticismo, que é o lado positivo do questionamento, já é negacionismo mesmo. E isso está atrapalhando muito que a gente tome providências mais ativas, mais rápidas, mais efetivas para reduzir os impactos e para resolver, se preparar e se adaptar para os problemas que vêm por aí. Então, o seu livro, esse Planeta Hostil, ele fala especificamente sobre o aquecimento ou sobre todas as formas como o homem degrada o meio ambiente? Todas as formas, né? O aquecimento tem várias implicações, Sim. Né? O aquecimento da atmosfera e dos oceanos, porque é um sistema integrado que controla o clima, traz essas inundações que a gente está vendo aí, as ondas de calor. O calor é uma coisa muito grave, porque ele é mais silencioso, mas ele é muito perigoso. Nós estamos degradando os oceanos, além de aquecer as águas, o CO2, o aumento do CO2 da atmosfera acidifica as águas e prejudica grande parte da vida marinha. O aquecimento das águas causa o embranquecimento ou branqueamento de corais, que tem se falado aí na mídia. É verdade, está esse assunto está aparecendo bastante, né? Inclusive no Brasil. Isso. E a gente está com uma poluição química, a gente fala uma intensificação química enorme, a quantidade enorme de produtos químicos sendo introduzidos todos os anos, que a gente não tem muita ideia do efeito que causam em nós, né? Alguns antigos, como mercúrio, a gente já conhece, alguns defensivos ou inseticidas, como o DDT, a gente já sabe os efeitos, mas tem muitas outras coisas causando disfunções endócrinas e coisas assim, cânceres que nós não sabemos, né? Além de poluição plástica e outros assuntos. É verdade. Então, a minha ideia é o seguinte, mostrar tudo isso. Né? O aquecimento e seus efeitos é uma parte muito importante, mas essas outras coisas são também muito graves. Exaustão de solos, por exemplo, pode nos deixar sem alimentos. Tem uma crise hídrica que tem o aquecimento, mas também tem a ação humana, que pode nos deixar sem água. Sem água, olha. Ou seja, sem água e sem alimentos, já viu não o perigo que a sobrevive, humanidade vai correr. Né? Exato. Então a situação é muito grave, o livro, os editores chamaram de arrepiante, né? O quadro, o cenário traçado, mas ele não é um exagero no sentido de alarmismo. Ele é uma descrição, e eu tentei ser o mais isento, né, como cientista, o mais isento possível para fazer uma descrição correta do que está acontecendo. Então, não que ele seja um livro pessimista, ele é um livro realista. Você ele coloca é um livro aqui realista. O que está acontecendo. Não são previsões. Não, a gente em ciência, a gente traça cenários. Sim. Né? A gente não faz exatamente previsões, porque né, previsão é muito difícil. Né? O futuro mesmo é com a muito ciência incerto, é difícil. Mas a gente traz cenários e diz o que é mais provável. Então é isso que eu coloco aí. O mais provável é que a gente chegue numa situação muito grave em um tempo curto. Na verdade, a gente já está chegando. Né? Basta olhar em volta que a gente observa que já está chegando numa situação grave. Então, ele é realista nesse sentido. Quanto às perspectivas, como a gente está sendo muito lento, eu diria que as coisas vão piorar, sem dúvida, antes que a gente comece a reverter a situação, o que eu espero aconteça pelo menos daqui a algumas décadas. Ô Marco, e você escolheu Petrópolis para residir, e Petrópolis tem um histórico grave no que diz respeito aos efeitos da ação humana, não é? Em relação a catástrofes, inundações, quedas de barreira, deslizamentos e tudo mais. Você acha que qual seria, em todo o seu conhecimento como geólogo, como estudioso da área, como cientista,
Quais seriam os caminhos para minimizar os problemas aqui na cidade, do seu ponto de vista? Bom, a cidade aqui, ela tem dois aspectos, né? Primeiro, ela são uma série de vales encaixados. Então, quando chove muito forte, a água tem que escoar. Então, primeiramente, tem que se fazer um plano de drenagem muito bem feito, prevendo o escoamento de um volume maior do que aquele de 2022, né? Sim. Porque a gente tem que prever algo maior, já que as coisas estão se intensificando. Isso. Então tem que haver um bom plano de drenagem com o volume, né, com o estudo do dimensionamento dos canais de escoamento, piscinões, etc. A água tem que escoar, esse é o primeiro ponto. Depois, inevitavelmente vão haver zonas alagadas, né, mesmo com um plano desses. E o ideal é que não haja pelo menos habitações permanentes nessas regiões, né? Você pode ter comércio desde que o comerciante saiba o risco que corre, Sim. mas não é bom ter ninguém dormindo à noite, ainda mais aqui que o nosso alagamento é rápido. Né? É rápido, abrupto. muito rápido, isso. E a outra coisa são as encostas, né? A gente tem que também, não se pode viver em encostas a partir de um determinado ângulo, porque é um processo natural da Serra do Mar que de vez em quando as coisas colapsem. Então, desculpe. Tem que fazer um mapeamento de encostas de todo mundo que vive nas áreas de risco. Infelizmente, as pessoas têm que ser deslocadas. Além disso, as encostas tem que haver sistemas de proteção para que as que naturalmente sofram colapsos não atinjam as áreas habitadas, né? Então dá para se fazer muita coisa pela cidade. Não só Petrópolis, mas todas da região serrana, né? Aqui no Rio de Janeiro e em outros locais. Mas é preciso muito trabalho, além naturalmente de um sistema de alarme muito bem preparado. Mas olha, quando você tem um evento catastrófico rápido como nós tivemos, não adianta também apenas ter sirenes para as pessoas saírem correndo, que isso não vai resolver o problema, nem muito menos as pessoas, nem os prejuízos materiais, né? É muito difícil também, né, Marco? Quando a gente pensa na situação da população mais carente, e como é difícil ela ter as suas coisas, ela conquistar os seus bens materiais. As pessoas falam de uma maneira muito superficial, o importante é salvar a vida. Claro que o importante é salvar a vida, mas é difícil largar para trás tudo que se conquistou de maneira tão difícil. Então, a melhor maneira seria mesmo retirar paulatinamente essas pessoas da área de risco, para que elas tenham tempo de reconstruir suas vidas e seus laços, para que, num momento desse, não seja necessário correr e deixar tudo para lá, ou pelo contrário, né? Nem correr porque está com pena de deixar suas coisas e perder tudo, e infelizmente você perde os bens materiais e as vidas, né? Seria esse o caminho mais razoável a médio e longo prazo, né? É o caminho a ser tomado, né? É claro que a gente sabe que politicamente é complicado às vezes, né? Você retirar as pessoas, organizar essa relocação, mas a gente está falando numa situação em que a gente sabe que vidas e propriedades inteiras, né, comunidades inteiras vão sofrer com eventos que vão voltar a acontecer. Lembrando que aquele ciclo El Niño e Laninha, que né, hoje em dia todo mundo já ouviu falar disso, a gente está entrando num Laninha, né, que é o esfriamento das águas do Pacífico, que traz chuvas fortes para o Sudeste. Então, próximo verão, e olha que esse verão, foi um verão de El Niño, já tivemos chuvas aqui, bem torrenciais. E infelizmente com mortes também. Pois é, e o próximo é o controlado por esse ciclo Laninha, que traz chuvas ainda mais intensas. Então a gente vai haver um custo político, vai haver um custo econômico, mas eu acho que a sociedade como um todo tem que pressionar as autoridades para que a gente não fique esperando essas coisas acontecerem de novo e comece a agir, né? Não só investir. Hoje eu estava vendo, né, que o governo federal investiu muito mais em recuperação do que em prevenção, né? É claro que se tem alguma coisa perdida, tem que ser reposta, mas a gente progressivamente tem que fazer mais investimentos em prevenção e para reduzir exatamente o custo
da recuperação. É como a questão, mal comparando aí, né, Marco? É como a questão da saúde, né? Se você distribui vacina para todo mundo, você evita um sistema sobrecarregado lá na frente. Então, por que não pensar isso também em outras áreas, né? Seria óbvio. Isso é essencial que a gente, como sociedade, entenda isso. É preciso trabalhar na prevenção, na mitigação, que a gente chama, que é reduzir os impactos, e aí todo mundo pode envolver e pressionar indústrias e governos para isso, e também na prevenção, na preparação para um mundo diferente. É um planeta transformado, não é o mesmo em que nós surgimos como espécie, em que a nossa civilização floresceu aí nos últimos 10 mil anos. É um outro planeta. Então a gente tem que se preparar para isso, para o planeta hostil. Para viver nesse planeta hostil. E, gente, as coincidências não são por acaso, né? Eu conheci o Marco lá na Flea Petrópolis, como eu disse, ele estava lançando esse livro lá, e ele lançou, se não me engano, no mesmo dia que eu estava lançando o meu também. No mesmo dia. No mesmo dia. E aí me interessei muito pelo tema, claro, e com essa veia jornalística que a gente tem, já convidei ele para vir falar sobre o tema. Só que a gente, infelizmente, passou por uma situação, e tem passado ainda, por uma situação de uma coincidência terrível, né, Marco? Que o Marco, ele é do Rio Grande do Sul, ele é lá da cidade de Bento Gonçalves, e além de tudo que a gente está vendo no mundo, ele está acompanhando de longe a situação trágica do estado dele, já com tantas mortes e tantos desaparecidos, e sabe lá o que vai acontecer ainda daqui para frente na hora que baixarem as águas, né, Marco? Como é que você vê essa situação hoje também no Rio Grande do Sul, Marco? Isso, claro, faz parte de todo esse planeta hostil que a gente tem convivido e que você está falando que a situação é essa, e se intensificando todos esses sintomas de que o mundo está doente, né? Isso também se reflete no Rio Grande do Sul? Claro, sem dúvida. Eu nasci em Bento Gonçalves, né, passei os primeiros anos na Serra Gaúcha, mas depois fui para Porto Alegre, e a maior parte da minha família mora em Porto Alegre, São Leopoldo, naquela região ali que foi muito afetada pelos alagamentos, né? Em Bento Gonçalves a gente teve inundação, teve na Serra lá a gente teve inundação e teve deslizamentos, né? Mas assim, o meu maior impacto foi ver Porto Alegre, os lugares onde eu andava e as ruas onde a gente morava. Minha mãe ainda mora lá, teve que ser retirada de barco da casa do apartamento onde ela morava, né? Então é muito duro ver isso, e é sem dúvida um sinal dessas mudanças, né? Em termos do momento, o que ocasionou esta tragédia é reflexo desse calor que a gente está sentindo aqui. Tá vendo? A alta pressão aqui no Sudeste, essa zona de alta pressão que está aqui, que está fazendo essa onda de calor toda, é que está segurando as frentes frias lá no Rio Grande do Sul. Além disso, a umidade que vem da Amazônia, que circula, né? Circula pela Amazônia, chega até os Andes e volta trazendo a umidade da Amazônia, geralmente para o centro-oeste e para o sudeste. Essa alta pressão não deixou ela entrar aqui na nossa área e desviou para o sul. Então foi o efeito de dois fenômenos, a frente fria e a umidade, os chamados rios voadores, né, que é um canal de umidade da Amazônia, tudo chegando ali no Rio Grande do Sul. Que na verdade era para ter parado no Sudeste. Era para ter parado no Sudeste, né? E desceu. Agora, esse é um fenômeno que se repete no outono e inverno. Essa alta pressão aqui, né, o nosso outono e inverno é mais seco, normalmente, mas a gente nunca viu algo dessa magnitude, né? Normalmente o inverno lá era uma chuva fina, né, que a gente reclamava muito de frio com chuva, mas caiu uma chuva de verão agora. E não num local, no estado inteiro. Sim. Né? Precipitações. É isso que eu acho que choca mais, né? Mas o que a gente está vendo? A atmosfera aquecida, ela comporta mais água. Né? Então nós temos pelo menos dois fatores aí. Mais água, mais vapor d'água na atmosfera, e também, devido ao aquecimento, maiores contrastes de temperatura.
Então, isso tudo, mais uma mudança dos padrões, que a gente não entende ainda tudo o que está acontecendo, está gerando essas coisas anômalas, né? Eles agora vão viver um ciclone extratropical, vai passar por lá, né? É o mesmo que vai passar pelo Uruguai? Sim, é que eu vi essa previsão. Ele aparentemente não vai ser tão catastrófico quanto o do ano passado, aquele que afetou também o Vale de Taquari em setembro foi um ciclone extratropical. Esses ciclones são normais no hemisfério sul, eles trazem o ar frio da região polar aqui para as regiões mais tropicais. Só que eles estão, primeiro, com um comportamento anômalo. Primeiro, se aproximando mais do continente, coisa que não costumavam fazer. Isso. Segundo, teve um de junho do ano passado, porque foram 3 ano passado no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. O de junho, ele apareceu na costa do Paraná e desceu. Coisa que eles não fazem, eles normalmente sobem. Né? Eles trazem o ar frio, como eu acabei de falar. Então estão havendo mudanças de padrões que os cientistas ainda estão estudando para entender. Mas esses fatores todos que eu mencionei tornam previsível que coisas assim poderiam acontecer. Infelizmente, cada vez mais, né, daqui para frente. Esse é o cenário. É o que diz o livro, né? É o que diz o livro, né? Isso aqui não é um ciclo, né? Não é um ciclo que vai passar. É uma coisa que são mudanças que vieram para ficar, e como o CO2 fica muito tempo na atmosfera, a previsão é de que a gente vai continuar vendo cada vez mais essas transformações aí. Vai ser cada vez mais comum isso. Isso. Você sabe que mesmo com tudo isso que a gente tem ouvido falar e todas as previsões e todos os estudos, dia desses eu vi uma pessoa falando o seguinte: Sandra, mas todo ano bissexto é assim, tem uma catástrofe. Quem dera se fosse todo ano bissexto, a gente estava preparado a cada 4 anos ter uma tragédia dessa, mas não, né, Marco? Não, sem tom de brincadeira, a coisa é séria. A gente está despreparado e a gente, infelizmente, não está sabendo lidar com tanta mudança assim no clima, né? Nós estamos despreparados, não somos só nós, né? Tem mais gente, né? Outros países, mesmo países desenvolvidos, têm sido surpreendidos. Você viu Dubai, dia desses, anos atrás, uma coisa absurda que aconteceu lá, eu antes estava falando do calor, a Europa, embora teve lá sua cota de inundações e tal, o maior problema da Europa é o calor, porque é um continente preparado para o frio. Para o frio, exato. As pessoas, principalmente idosos, moram em casas que viram um quando aquece. E são a Europa raras tá vivendo, as casas com ar-condicionado, né? Você pode ver uma onda de calor depois da outra. A gente vai ver mais uma daqui a pouco, né? No próximo verão. E essas mortes pelo calor são espalhadas ao longo de meses, né? Não é uma catástrofe que você diz, morreram 500 pessoas. Nessa semana, não é assim. Não, mas lá morrem dezenas de milhares de pessoas por causa do calor em cada verão. E isso se ouve falar, mas sem o mesmo grau de comoção, exatamente porque elas são, né, distribuídas, escondidas nas casas, nas clínicas para idosos e tal. Então isso tudo requer um esforço muito grande, né? E tem que ser na base de dados, né? Os achismos, eu acho isso, eu acho aquilo, não vai adiantar nada. Não resolve nada. Isso que eu tento mostrar aqui, como eu falei, de uma maneira acessível, para não ser, né, muito cansativo, mas mostrar fatos, dados, e é assim que a gente tem que pensar e até guiar a nossa vida, né? Não por achismo, não por mensaginhas rápidas de redes sociais, mas realmente com um pouco de entendimento, compreensão do que está acontecendo. E a gente está vivendo um momento tão dramático em relação a tudo, porque normalmente, Marco, a gente respeita as pessoas que estudam, né, para se tornar médicos, para se tornar advogados, para se tornar um grande escritor, um grande jornalista, mas por que não o mesmo respeito por cientistas, né? Eles muitas vezes dedicam suas vidas inteiras e escrevem e divulgam, e aí vem o cara,
não é nada disso não, isso é invenção. Não, gente, é preciso respeitar, é preciso ler e é preciso fazer alguma coisa com esse conhecimento. Eu acho que isso que está faltando também, né? Porque é tanto conhecimento acumulado em gaveta que se a gente estudasse um pouco e aprendesse, ouvisse um pouco desses caras que estudaram como você, a gente aprenderia e teria uma outra visão, né, do que realmente a gente está por passar, né, Marco? O meu objetivo é esse, eu acho que é muito importante, né, os cientistas têm falado, na mídia tem dado cobertura à opinião dos cientistas, né, mas assim, quanto mais a gente tentar, né, comunicar ao grande público como se chega a certas conclusões, né, e isso é uma coisa perfeitamente viável, né? As Claro. pessoas são inteligentes, não é porque a pessoa não tem uma formação científica Não que tem ela nada não a ver vai com isso, entender né? o raciocínio, Isso. os dados, a correlação entre as coisas, né? Agora, é preciso um pequeno esforço, você não vai fazer isso no WhatsApp, né? Embora Exato. alguns textos longos até possam ajudar um pouquinho, mas você tem que ler uma reportagem, ler um livro e se aprofundar mais um pouco. E são decisões que vão afetar a vida de cada um. A casa, a saúde, as pessoas à sua volta. Isso aí não é uma coisa distante, que você vê na TV, fica comovido. Cena não, isso de está filme, chegando. né? Não, tá Não, é chegando agora, está acontecendo na vida agora. de todo mundo. Na vida, no negócio, na sobrevivência, na viabilidade, né, de sua vida pessoal e econômica, enfim, atinge todo mundo. Então, é preciso realmente que todo mundo faça um pequeno esforço, né? Não custa muito, um livro desse você lê num fim de semana, e se não lê esse, leia outra coisa, claro, sobre esses assuntos, mas informe-se melhor, tome decisões mais embasadas, porque isso vai servir para a sua vida, para a vida de todo mundo. Como eu falei, não é algo distante, está aqui, chegou, está diante de nós, e nós temos que tomar, como indivíduos e como sociedades, as decisões corretas que a gente precisa tomar. Difíceis, mas necessárias. Necessárias, muito necessárias. E Marco, aproveitando também, sempre que tem uma catástrofe dessa, a gente ouve muito falar de força política, de dinheiro, porque tem que reconstruir tudo, e a gente falou de prevenção, né? Mas é necessário também cobrar, né? Teve um dado que eu fiquei apavorada com a Assembleia Legislativa lá de Porto Alegre, assim como os deputados eleitos pelo Rio Grande do Sul, que apenas 3 mulheres que fizeram algum pedido lá de dinheiro, né, para a prevenção de acidentes, né, de catástrofes naturais. Então, me chocou muito, porque a gente sempre vê notícias no sul do Brasil referentes a isso. Ano passado, mais especificamente em setembro, né, a gente teve aquele problema todo já no Rio Grande, e aí a gente passa por isso e não tem verba, porque ninguém pediu, porque... É necessário também saber escolher os governantes e cobrar, mesmo que você não tenha votado nele. Olha, você foi eleito, a gente tem que fazer alguma coisa. Falta também essa conscientização. Não é só ir lá no dia votar, né? É preciso ficar em cima, é preciso escolher bem e escolher pessoas que tratem também dessa pauta, não é? Porque a gente ouve falar tanta coisa que não vai influenciar na nossa vida, e essa que é tão importante, que a gente está vendo que faz tanta diferença, as pessoas nem sempre dão a devida importância, né, Marco? Então fica aí nosso alerta. Para quem quer saber mais sobre Planeta Hostil, como é que a gente encontra esse livro e como é que a gente entra em contato com você, Marco? Olha, ele tá nas livrarias, em diversas livrarias. Aqui em Petrópolis, a Nobel tem o livro, em outros lugares a Livraria da Travessa, eu sei que tem livros nas grandes cidades e em outras livrarias, né? A Matrix, que é a editora do livro, vende o livro no site, né? O site é Matrix Editora, né? www.matrixeditora.com.br, e ele pode ser encontrado na forma física e eletrônica na Amazon também. Então tem vários então, canais, tem né? canais, dá para chegar o livro. E você tem uma rede social que as pessoas possam te acompanhar, ver seu trabalho? Se chama Marco Moraes Ciência, no Instagram. No Instagram. Que é a rede que eu tenho usado para
para a divulgação do livro. Então, quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho e também estar mais alerta, né, a esse tipo de conteúdo, só seguir Marco Moraes Ciência lá no Instagram. Eu também escrevo uma coluna e artigos numa plataforma chamada Isler, com S mudo chamado, né? isler.com.br. Basta certo. Digitar isso, sler junto.com.br. Lá tem colunas e artigos eu tratando desses assuntos também. Desse tema. Então, gente, fica aí a nossa dica, mais uma, né? Mais uma dica de leitura para você. O Marco faz um trabalho muito sério, ele é geólogo há muito tempo, ele sabe o que escreveu, ele pesquisou bastante por muitos anos e a gente tem uma obra aqui importante. Ele que é gaúcho, está vendo toda essa situação no Rio Grande do Sul e aproveitou para falar com a gente que, olha, ainda dá tempo de fazer alguma coisa por esse planeta, é preciso a gente aprender com ele e aprender que a gente está num novo tempo. Né, Marco? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado por a você ter vocês, vindo foi um prazer. participar. E conte sempre com a gente para outros lançamentos, para falar sobre o seu livro. A gente está aqui com a casa aberta, viu? Que ótimo. Obrigado, muito obrigado. E você não saia daí, porque tem mais Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi poeta, dramaturgo, diplomata e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova. Estamos falando de Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius Melo Moraes nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Era filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz. Desde cedo ele já demonstrava interesse por poesia. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários e entrou para o coral da igreja, quando desenvolveu ali suas habilidades com a música. Em 1928, começou a fazer suas primeiras composições. A Faculdade de Direito. Em 1929, Vinícius iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Em 1933, ano de sua formatura, publicou seu primeiro livro de poemas intitulado O Caminho para a Distância. Nessa época, já era amigo de poetas como Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Trabalhou como representante no Ministério da Educação na censura cinematográfica até 1938, quando recebeu uma bolsa de estudos e seguiu para Londres. Lá, cursou literatura inglesa na Universidade de Oxford. Vinícius ainda trabalhou na BBC Londrina até 1939. Em 1940, de volta ao Brasil, iniciou a carreira jornalística no jornal Amanhã, escrevendo uma coluna como crítico de cinema. A carreira diplomática. Em 1943, Vinícius de Moraes foi aprovado no concurso para diplomata e seguiu para os Estados Unidos, onde assumiu o posto de vice-cônsul em Los Angeles. Serviu sucessivamente em Paris a partir de 53, em Montevidéu a partir de 59 e novamente em Paris em 63. Vinícius voltou definitivamente ao Brasil em 64. Em 1968, foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional número 5. O compositor era mal visto pelo governo militar, pois era artista e bebia. Foi expulso do serviço diplomático depois de 26 anos de carreira.
Os poemas de Vinícius de Moraes. Vinícius foi um poeta significativo da segunda fase do modernismo. Ao publicar sua antologia poética em 1955, admitiu que sua obra poética se dividia em duas fases. A primeira fase, carregada de misticismo e profundamente cristã, começa em O Caminho para a Distância, de 1933, e termina com o poema Ariana a Mulher, de 1936. Já a segunda fase, iniciada com 5 elegias de 1943, assinala a explosão de uma poesia mais viril. Nela, segundo ele, estão nitidamente marcados os movimentos de aproximação do mundo material, com a difícil, mas consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos. O teatro. Em 1956, Vinícius de Moraes estreou o musical Orfeu da Conceição no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com cenário de Oscar Niemeyer e música de Antônio Carlos Jobim. Foi o ponto de partida para a Bossa Nova. Em 1959, o filme Orfeu Negro, do francês Marcel Camus, baseado na peça de Vinícius, ganhou a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. A carreira musical e as parcerias. A carreira musical de Vinícius teve início em 1927, quando começou a compor com Paulo e Haroldo Tapajós, mas só se consolidou na década de 50, com os momentos dos 3 grandes fundadores da Bossa Nova na música popular brasileira, o Vinícius, o Tom e João Gilberto. Cada vez mais voltado para a música, escreveu letras inéditas para músicas já escritas por Tom Jobim, como Lamento do Morro e Mulher, Sempre Mulher, gravadas em 1956. Entre outras músicas, destacavam-se Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1958, escrita em parceria com Tom Jobim. Chega de Saudade, também de 58, letra de Vinícius e música de Tom Jobim. Garota de Ipanema, o grande sucesso da dupla, de 1963, letra de Vinícius e música de Tom Jobim. Minha Namorada, de 64, feita em parceria com Carlos Lyra. Arrastão, de 65, feita em parceria com Edu Lobo. Essa música, gente, venceu o primeiro Festival de Música Popular Brasileira na voz de Elis Regina. Samba em Prelúdio, de 62, e Canto de Ossanha, de 66, feitas em parceria com Baden Powell, que juntos produziram mais de 50 músicas. Gente Humilde, de 70, música de Garoto, letra de Vinícius e também de Chico Buarque. A parceria com o músico Toquinho foi considerada a mais produtiva. Rendeu músicas importantes como Aquarela, A Casa, As Cores de Abril, Testamento, Maria Vai com as Outras, Morena Flor, Tarde em Itapuã, A Rosa Desfolhada, Para Viver um Grande Amor e Regra 3. A vida pessoal. O lugar preferido da casa de Vinícius era a banheira, onde passava horas a fio escrevendo. Nos shows, se apresentava sentado diante de uma garrafa de uísque. No final da vida, ele já diabético, foi obrigado a trocar o malte pelo vinho branco. Vinícius, no entanto, jamais abriu mão de seu doce preferido, o Papo de Anjo. Vinícius casou-se 9 vezes e teve 5 filhos. O primeiro casamento com Beatriz Azevedo de Mello foi o mais longo e durou 11 anos. Suas outras esposas foram Regina Pederneira, Lila Boscoli, Maria Lúcia Proença, Nelita de Abreu, Cristina Gurjão, Jessi Gessi, Marta Rodrigues e a última, a Gilda Matoso. Mesmo passando por dificuldades por conta da saúde, gravou seu último disco com Toquinho, Um Pouco de Ilusão, na gravadora Ariola. Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de julho de 1980, em decorrência de edema pulmonar, em sua casa, lá no bairro da Gávea, ao lado dos companheiros Toquinho e Gilda Matoso. Embora Vinícius tenha partido cedo, ele nos deixou uma obra riquíssima.
vamos ver alguns exemplos na poesia. O Caminho para a Distância, 1933, Forma e Exegese, 35, Ariana Mulher, 36, Novos Poemas, 38, 5 Elegias, 43, Poemas, Sonetos e Baladas, de 46, Antologia Poética, de 55, Livro de Sonetos, 56, O Mergulhador, 65, A Arca de Noé, 1970, e agora no teatro, Orfeu da Conceição, 54, O Amor dos Homens, 60, Para Viver um Grande Amor, 62, Pobre Menina Rica, 62, Cordélia e o Peregrino, 65, Para uma Menina com uma Flor, 66, e claro, vamos ler também um trechinho desse artista genial. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais, Vinícius de Moraes. E esse, gente, certamente soube viver. Ficam nossas sugestões para você conhecer seus livros, sua música, saborear cada um dos sonetos e ouvir todas as composições que são referências de música de qualidade, não só aqui no Brasil, tá? No mundo inteiro. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o nosso querido Poetinha. E você, quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu aguardo você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E nós vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês que sempre gastam um pedacinho do seu tempo para mandar mensagem, para compartilhar nossos conteúdos e para nos prestigiar com sua audiência e seu carinho de sempre. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.